Américo, vou trazer só uma pitadinha também de discurso aqui no Bastidores CNN, do que o presidente Lula vai falar no discurso final, porque ele participa de algumas mesas, são 3 ou 4 mesas em que ele vai apresentar discursos diferenciados sobre vários assuntos e tem o fechamento da cúpula do G20 com esse discurso do presidente da República tão esperado. O Américo pode voltar, porque aí a gente discute esses pontos que eu consegui trazer, Américo, sobre, por exemplo, me diz ali as fontes do Itamaraty que estão envolvidas, né, com esse discurso. A defesa da Aliança Global contra a Fome, isso me pareceu muito importante, porque o presidente da República coloca sempre isso como seu mote de governo nessa sua terceira gestão, que é a participação dos outros países no combate à fome. Foi um tema de campanha e é um tema de governo para o presidente da República, pedindo também o estabelecimento de metas para os países envolvidos no G20. E aí, ele faz alguns outros apontamentos, eu quero o seu comentário sobre isso, Américo, por isso que eu pedi para você ficar aqui. Também, né, vai fazer um reconhecimento inicialmente do papel central do G20 no cenário internacional, vem como abrindo, né, no seu discurso os desafios do mundo desde a criação do G20, ou seja, faz uma memória histórica da criação do G20, a necessidade de modernizá-lo, foco nas desigualdades, e é aí que entra a necessidade, segundo o presidente da República, da criação dessa aliança global contra a fome, mas já com metas acordadas entre os países que fazem parte do G20 e a promessa de articulação com a sociedade civil. Em outras palavras, me diz essa fonte envolvida no fechamento do discurso, ouvir o povo é fundamental. Américo Martins, queria o seu arremate sobre esses assuntos que eu trago e também, Américo, novamente, se você puder pontuar o que Lula deve falar sobre guerra, porque sim, ele vai fazer alguma consideração sobre a guerra na Ucrânia, como sempre faz quando está no exterior, mas qual deve ser o tom? Sem dúvida, Tainá. Voltando ao seu primeiro ponto, esse último discurso que o presidente vai fazer é muito importante porque o Brasil vai assumir a presidência do G20 no ano que vem. Então, ali vai acontecer uma passagem simbólica aí da presidência do G20 do primeiro-ministro Narendra Modi da Índia para o presidente Lula do Brasil. E ele vai ali, naquele discurso, indicar quais são as prioridades que o Brasil considera para a sua presidência no G20. O país que organiza o G20 define suas pautas, define suas prioridades e vai trabalhar por ações concretas. Então, o presidente pode não conseguir, neste momento, nesse G20 lá em Nova Delhi, uma decisão e o consenso de todos os países sobre essa questão da fome. Mas ele já indica, mesmo que ele não consiga isso, que isso vai ser uma prioridade para o Brasil no ano que vem e vai tentar trabalhar para isso já, obviamente, conversando com todos os outros líderes. Então, esse discurso final do presidente Lula é, de fato, muito importante. E você pegou muito bem também essa questão da desigualdade. O presidente quer fazer isso, um dos motes aí de todos os eventos internacionais do Brasil, todos os eventos que ele participar, ele vai falar sobre isso também na Assembleia Geral da ONU, mais no final de setembro. Então, um ponto muito importante aí da política externa brasileira. Com relação à guerra, Tainá, o Brasil vai voltar a defender. Muito provavelmente o presidente vai falar durante o G20 com um discurso e sem grandes improvisações, porque acontecem muitas falhas e problemas ali de entendimento quando o presidente fala sobre esse assunto de uma maneira mais improvisada. Então, mais recentemente, ele tem falado, seguindo ali o script que é acordado com o Itamaraty, ele vai lembrar a posição do Brasil. O único país dos BRICS originais, por exemplo, que votou contra a invasão, contra a Rússia na Assembleia Geral da ONU. Então, ele vai voltar a dizer que o Brasil é favorável ao princípio da integridade territorial dos países e, portanto, contra a invasão da Rússia, mas ele vai voltar a defender a necessidade da paz. O ministro Mauro Vieira, que vai acompanhar o presidente Lula, já está embarcando hoje, inclusive está indo antes do presidente, porque ele tem outras reuniões lá em Nova Delhi, antecipou numa entrevista hoje dizendo que o presidente vai sim fazer mais um apelo pela paz. Só que, Tainá, na prática, esse apelo tem muito pouca chance de progredir, pelo menos nessa reunião do G20, porque a Rússia e a China vão vetar
qualquer menção ao conflito, especialmente condenações contra a Rússia, como quer o G7. Então nós vamos ter ali uma divisão profunda de Rússia, de China de um lado, o G7 do outro, o Brasil, entre outros países, tentando aí promover algum tipo de desenlace diplomático, mas o fórum vai estar muito contaminado por esse assunto, não vamos ter nenhum grande avanço com relação a medidas diplomáticas para atingir a paz na Ucrânia, Tainá. Sempre fica esse constrangimento, né, Américo? Só desejar boas-vindas ao Bastidores CNN. Eu gostaria de tirar uma dúvida contigo. A gente falava no final de semana da possibilidade de Celso Amorim ter um encontro novamente na Ucrânia com Volodymyr Zelensky. Pelo que você tem apurado e observado, ele deve acontecer agora nas próximas semanas ou foi algo que foi combinado no passado, mas que não foi adiante, Américo? O lado ucraniano tem todo o interesse em falar com o Brasil, Uribe. O presidente Zelensky, que eu tive a oportunidade de entrevistar quando fui à Ucrânia há cerca de um mês e meio, nos disse mais uma vez durante aquela conversa que ele está aberto a conversas com o presidente Lula. Ele gostaria muito de conversar com o presidente. Mas é claro que para isso acontecer, você precisa ter ali uma série de outras reuniões e outras articulações envolvendo os diplomatas brasileiros. E o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, o embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, é a pessoa encarregada pelo presidente Lula de fazer todas essas negociações. Eu não tenho informação de que qualquer reunião esteja marcada neste momento, mas eu sei, tenho falado com as fontes tanto do Brasil como da Ucrânia, que os ucranianos em especial gostariam muito de ter uma conversa mais profunda, especialmente com o presidente Lula. Excelente. A gente tem Yuri Pita e Clarissa, claro, os dois analistas. Gente, vamos fazer uma rodada de conversa sobre esse assunto. Yuri Pita, eu quero que você participe também e, é claro, fica à vontade para chamar o Américo sempre que necessário. Bom, se for chamar o Américo, é saudade de tomar uma pint com o Américo Martins num pub em Londres. Grande anfitrião. Esse povo chique do Bastidores. Não, acho que vale só para colocar esse ponto, o quanto tem sido importante para o governo essa agenda internacional de Lula e, em especial, a atenção que se está dando para essa possibilidade do Brasil, pela primeira vez, presidir o G20. E aí, para Lula, colocar essas agendas, que vocês já trataram bastante dessas temáticas que são características do presidente no debate internacional. Mas o quanto ainda a questão da guerra na Ucrânia ainda é um ponto, uma temática que causa ainda alguma sensibilidade. Não só no debate aqui dentro do Brasil, mas principalmente em grupos de países, como em cúpulas como a do G20. Ainda o governo brasileiro ainda tem, o atual governo ainda tem essa dificuldade de encaixar um discurso que não cause esse tipo de constrangimento ou de rusga com outros países da comunidade internacional. Não é um tema fácil, de fato, pela posição que o Brasil ocupa no Concerto das Nações, mas ainda é uma temática que causa um pouco mais que demanda um pouco mais de atenção, mas o quanto para Lula é importante colocar essas questões do clima, questões da sustentabilidade e da fome, da justiça social, como um discurso que funciona tanto para fora quanto para dentro. Clarissa, recentemente o Américo estava cobrindo de perto a reunião dos BRICS na África do Sul e o número de participantes dos BRICS aumentou e houve muitas críticas de que há ali ditaduras que não respeitam a democracia e nem os direitos humanos. Esse será o primeiro grande encontro depois do aumento dos integrantes do BRICS. Você considera que, além da questão da Rússia e Ucrânia e essa posição bastante questionável do Brasil, essa questão dos BRICS pode também gerar um pouco de desgaste à imagem do Brasil? Olha, Uribe, eu acho que o governo está inteiro muito focado a não deixar que o foco dessas discussões no G20 vá muito distante dessas temáticas de clima, combate à fome principalmente, bandeira importantíssima que está sendo defendida nos bastidores do governo Lula como uma forma de o Brasil se reposicionar internacionalmente. O que eu ouvi aqui nas últimas semanas a respeito desse
esse tema, que essa viagem de Lula ao G20, ela é tida ali como fundamental para que Lula dê aí, avance nessa estratégia que está sendo desenhada por ele para se firmar como grande líder internacional. Então você tem, em especial aí, desculpa, só um minutinho. Então você tem aí um movimento muito intenso por parte do presidente, segundo me disse um interlocutor dele, até mesmo para tentar construir as pontes para que, quem sabe, lá na frente ele até dispute Nobel da Paz, né? Isso está na agenda de Lula. Eu acho que a gente não pode deixar de esquecer que a presidência do G20 tem um ponto importante para o presidente. Ele vai poder atuar também como uma espécie de mediador entre dois países importantíssimos na estratégia internacional do Brasil, que são a China e os Estados Unidos. São duas nações que vão ter ali participação muito ativa nessas discussões. Ô, Américo, eu vou arrematar contigo para a gente fechar essa rodada, até porque eu estou recebendo um retorno aqui de um auxiliar do Amorim. Vocês levantaram a possibilidade, Yuri trouxe essa questão, né, que é polêmica, e todo mundo fica de olho querendo saber o que vai sair de uma possível reunião entre o Celso Amorim e o chanceler russo. Mas, por hora, o que me diz o auxiliar, que está indo até para a Índia agora nesse momento, não está no radar, até onde eu sei, até aqui não teve nada combinado. Mas, Américo Martins, aí eu deixo para você acompanhar isso. Eles têm uma relação pessoal, né? De repente podem até pensar. Sim, sem dúvida, Tainá. O embaixador Celso Amorim é um homem que tem muitas articulações com os principais diplomatas do mundo. Ele serviu como ministro das Relações Exteriores do Brasil num período muito importante de inserção do Brasil aí nesse meio internacional. Ele estava nessa função quando foi criado o G20 lá em 2008. É uma pessoa que participa e tem muitas articulações, inclusive pessoais. Ele tem essa relação já de longo tempo com o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que serve também ao governo russo há muito tempo. Então, os dois já tiveram muitas reuniões seguidas, assim como o presidente brasileiro Lula já teve várias reuniões com o presidente russo Vladimir Putin. Mas também me chamou muito a atenção como os ucranianos trataram muito bem o embaixador Amorim quando ele esteve lá e como eles relataram esse tratamento a mim quando eu estive lá e quando eu tive reuniões com o pessoal do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, o embaixador designado para a América Latina e o próprio presidente Zelensky, que disseram sempre muito boas palavras ali sobre a participação do embaixador Amorim. Então ele é, na essência, esse diplomata mesmo que consegue conversar com todos. O problema é que o próprio embaixador Amorim reconhece que ainda não é o momento de se sentar para discutir a paz, porque os dois países envolvidos, Ucrânia e Rússia, não estão interessados nisso neste momento. Pelo contrário, estão interessados em tentar ganhar uma posição muito mais forte no campo de batalha, para aí sim, eventualmente, sentarem numa mesa, numa posição de mais força quem tiver aí ganhando, vencendo a guerra. Então é isso que eles estão mirando neste momento. Então a posição do Brasil fica muito complicada neste momento, até porque somos um país muito distante da guerra, muito distante dos dois países, embora a gente tenha excelentes relações com todos os players diretos e indiretos. Como vocês mencionaram aí, a questão de mediar eventuais conversas entre Estados Unidos e China, o G2 aí do mundo, que no final das contas está envolvido em todas as grandes decisões. Celso Amorim, inclusive, que tem um apelido aqui em Brasília de chanceler 01, enquanto Mauro Vieira é chanceler 02, uma provocação dos diplomatas. Só uma atualização de última hora, antes de passarmos para outro tema. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está gripado e por isso ele tem despachado no Palácio da Alvorada. Mas um auxiliar me diz agora, neste momento, que é uma gripe leve e que não há, neste momento, risco dele adiar a viagem dele ao G20, que ele deve viajar, então, à Índia no próprio dia 7 de setembro, amanhã, depois do desfile de 7 de setembro, que a gente vai abordar daqui a pouquinho aqui na Esplanada dos Ministérios. Obrigado, Américo, Clarissa e Yuri. Pode sim, Américo. Não, só uma informação com relação a essas questões de saúde. A mulher do presidente Joe Biden, a Jill Biden, testou positivo para a Covid. Então, o presidente Joe Biden também está fazendo uma série ali de exames para que ele esteja limpo, sem a Covid, para poder, de fato, viajar. Então, um outro desfalque sério, se ele eventualmente não for.
Obrigada, Américo. Combinado assim, você vir sempre falar com a gente sobre os assuntos internacionais? Eu te espero, hein? Com o maior prazer. No feriado, provavelmente você vai tocar aqui com Gustavo Uribe, mas eu te espero a partir da próxima semana com o desfecho da cúpula do G20. E daqui a pouco a gente chama também os nossos analistas Clarissa e Yuri para uma nova rodada.